Antes de começar esta oração, eu preciso te dizer algo muito importante. Se você clicou neste vídeo, não foi por acaso. Existe algo que Deus quer alinhar hoje na sua vida. Existe uma prosperidade que não é apenas financeira, mas uma prosperidade com propósito. E ela começa agora. Eu oro neste momento por você que está ouvindo, mesmo que esteja cansado, mesmo que esteja desacreditado, mesmo que esteja pensando se ainda vale a pena continuar tentando. Não saia deste vídeo. Não pule esta oração. Fique até o final, porque enquanto você ouve, Deus trabalha. Enquanto você descansa, Ele alinha. Enquanto você crê, Ele abre portas que ninguém pode fechar. Se você deseja uma mudança real, uma prosperidade que venha acompanhada de paz, clareza e direção, então respire fundo agora e permita que esta oração te conduza. Pai amado, Deus eterno e soberano, antes de qualquer pedido, antes de qualquer necessidade, antes de qualquer prosperidade, eu começo esta oração buscando alinhamento contigo, porque eu sei, Senhor, que quando estamos alinhados com o céu, a terra responde naturalmente. Agora, Pai, eu oro por esta pessoa que está ouvindo. Eu oro para que o coração dela seja ajustado à tua vontade. Que toda confusão interna seja silenciada. Que todo excesso de pensamentos seja aquietado agora. A tua palavra diz que entrega o teu caminho ao Senhor, confia Ele, e o mais Ele fará. Então, neste momento, Pai, eu entrego o caminho desta pessoa em tuas mãos. Eu entrego os planos dela. Eu entrego os sonhos que ainda não saíram do papel. Eu entrego até mesmo aquilo que ela já desistiu de tentar. Que ela entenda agora, no Espírito, que alinhar-se contigo é mais importante do que correr atrás de resultados. Pai, eu oro para que esta pessoa não viva mais acelerada, nem pressionada pelo tempo, nem comparando a própria vida com a vida dos outros. Que ela compreenda que cada processo tem um tempo, e que o atraso aparente não significa abandono. A tua palavra declara que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então eu oro para que ela descanse. Descanse o coração. Descanse a mente. Descanse a alma. Que toda ansiedade seja substituída por confiança. Que todo medo do futuro seja substituído por fé. Que toda culpa do passado seja substituída por graça. Pai, eu oro para que o espírito desta pessoa esteja sensível à tua voz. Que ela reconheça quando tu falas. Que ela discirna quando é o Senhor guiando e quando é apenas emoção. Afasta dela toda distração espiritual. Remove todo ruído interno. Remove toda influência que não vem de ti. A tua palavra diz que as ovelhas conhecem a minha voz. Então que esta pessoa reconheça a tua voz, no meio das decisões, no meio das dúvidas, no meio dos dias difíceis. Pai, eu oro para que ela aprenda a dizer não para o que não vem de ti, mesmo que pareça bom, mesmo que pareça lucrativo, mesmo que pareça uma oportunidade. Que ela escolha obedecer, porque a obediência sempre precede a prosperidade. Eu entrego a ti o coração dela agora. Se existe alguma resistência, quebra. Se existe alguma ferida, cura. Se existe alguma área desalinhada, ajusta. Que ela não busque apenas bênçãos.
mas relacionamento. Que ela não busque apenas respostas, mas intimidade contigo. Porque quando existe intimidade, as respostas chegam no tempo certo. Pai, eu oro para que esta pessoa sinta agora uma paz profunda, uma paz que não depende de circunstâncias, uma paz que guarda a mente e o coração. Que este alinhamento contigo seja a base de tudo o que virá daqui para frente. Pai eterno, Deus de provisão e fidelidade, neste momento eu avanço em oração, crendo que o Senhor é aquele que supre todas as coisas. Agora, Pai, eu oro especificamente pela vida financeira desta pessoa que está ouvindo esta oração. Tu conheces, Senhor, as contas que pesam, as preocupações silenciosas, as noites mal dormidas pensando em dinheiro, e as portas que parecem fechadas sem explicação. A tua palavra declara que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então agora, Pai, eu oro para que toda falta seja repreendida, toda escassez recorrente seja quebrada, todo ciclo de aperto financeiro seja encerrado. Eu oro contra bloqueios visíveis e invisíveis, bloqueios emocionais, bloqueios espirituais, bloqueios mentais. Se existe medo de prosperar, quebra agora. Se existe culpa ao ganhar mais, remove agora. Se existe autossabotagem, seja desfeita agora. Pai, eu oro para que esta pessoa não viva mais apenas sobrevivendo, mas aprenda a viver com dignidade, equilíbrio e paz. A tua palavra diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então que a prosperidade que venha sobre ela não traga ansiedade, não traga peso, não traga afastamento de ti. Eu oro, Senhor, para que toda herança de escassez familiar seja quebrada, todo padrão negativo repetido de geração em geração seja interrompido agora. Se houve palavras lançadas no passado dizendo: isso não é para você, você nunca vai conseguir, dinheiro sempre falta. Que essas palavras percam toda a força agora. Eu entrego a ti o histórico financeiro desta pessoa. Eu entrego dívidas. Eu entrego decisões erradas. Eu entrego frustrações e perdas. Que tudo isso seja redimido pelo teu poder. Pai, eu oro para que portas corretas comecem a se abrir. Portas que ninguém pode fechar. Oportunidades alinhadas. Ideias claras. Caminhos que fazem sentido. A tua palavra declara que o Senhor abrirá os seus bons tesouros. Então abre, Pai, abre caminhos, abre estratégias, abre conexões certas. Eu oro para que esta pessoa tenha coragem para sair da estagnação, sabedoria para não agir por impulso, e discernimento para reconhecer o tempo certo. Que ela não corra atrás de dinheiro de forma desesperada, mas caminhe em direção ao propósito, sabendo que a provisão acompanha quem anda contigo. Pai, eu oro para que o trabalho das mãos dela seja abençoado, que cada esforço seja recompensado, que cada semente plantada gere fruto no tempo certo. A tua palavra diz que tudo o que o homem semear, isso também colherá. Então que a colheita venha, mas venha no tempo certo, com equilíbrio, com paz, com gratidão. Eu oro para que esta pessoa não seja dominada pelo medo do futuro, que ela confie que o Senhor já está lá,
preparando o caminho. Eu entrego a ti o controle financeiro desta vida. Que ela aprenda a depender menos da ansiedade e mais da tua direção. Que este momento marque o fim de um ciclo de escassez e o início de um tempo de provisão consciente. Pai amado, Deus de toda sabedoria, agora eu entro em um novo nível desta oração, porque prosperar não é apenas ganhar, mas saber conduzir aquilo que o Senhor confia. Por isso, Pai, eu oro pela mente desta pessoa. Eu oro pelos pensamentos dela. Eu oro pelas decisões que ela precisa tomar. A partir de agora, a tua palavra declara que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, antes de qualquer estratégia, antes de qualquer plano, antes de qualquer investimento, eu oro para que o coração dela esteja alinhado contigo, que ela não tome decisões baseadas apenas na pressa, nem no medo de perder oportunidades, nem na ansiedade por resultados rápidos. Pai, eu oro para que esta pessoa aprenda a esperar quando for necessário e a agir quando for o tempo certo. Que ela não confunda movimento com progresso, nem correria com crescimento. A tua palavra diz que os planos bem elaborados levam à fartura. Então eu oro para que os planos dela sejam claros, que a visão seja organizada, que os passos façam sentido. Pai, eu oro para que esta pessoa tenha disciplina para administrar o que ganha, que ela não desperdice recursos, que ela não viva além do que pode, que ela aprenda a honrar cada provisão recebida. Eu oro para que ela saiba dizer não para gastos que roubam a paz, para escolhas que parecem pequenas, mas geram grandes prejuízos. Dá a ela, Senhor, equilíbrio entre desfrutar e preservar, entre viver bem e planejar o futuro. A tua palavra declara que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então eu oro para que esta pessoa seja fiel agora, mesmo que ainda ache que tem pouco, que ela administre com responsabilidade aquilo que já está em suas mãos, porque isso prepara o caminho para o que virá. Pai, eu oro para que toda confusão financeira seja substituída por clareza, que ela entenda para onde o dinheiro está indo, que ela tenha controle e não viva refém das circunstâncias. Eu entrego a ti as decisões financeiras dela. Eu entrego contratos. Eu entrego propostas. Eu entrego ideias que ainda estão no papel. Que o Senhor revele o que vale a pena e esconda o que pode causar prejuízo. Pai, eu oro para que esta pessoa tenha criatividade para gerar renda, que ideias surjam de forma clara, que soluções apareçam onde antes só havia bloqueios. A tua palavra diz que é Deus quem concede habilidade para realizar. Então ativa essa habilidade agora. Ativa dons adormecidos. Ativa talentos esquecidos. Ativa capacidades que ela mesma não reconhecia. Pai, eu oro para que ela não tenha medo de aprender. Não tenha medo de mudar. Não tenha medo de recomeçar se for preciso. Que ela cresça em maturidade financeira, emocional e espiritual, entendendo que prosperidade verdadeira é construída com constância. Eu oro para que esta pessoa não seja dominada pela ganância, nem pela avareza, nem pelo amor ao dinheiro, mas que o dinheiro seja ferramenta, e não Senhor. A tua palavra declara que
A sabedoria protege, assim como o dinheiro protege. Então que ela tenha ambos: provisão e sabedoria, recursos e discernimento, abundância e equilíbrio. Pai, eu entrego a Ti o futuro financeiro desta pessoa. Que ela caminhe segura, sabendo que cada passo guiado por Ti leva a um destino de paz. Que este tempo marque o amadurecimento, a responsabilidade e a construção de uma prosperidade estável. Pai amado, Deus que conhece o coração humano em profundidade, agora eu entro em uma área sensível desta oração. Porque muitas vezes, Senhor, o problema não está apenas na falta de recursos, mas nas feridas emocionais que o dinheiro deixou ao longo da vida. Por isso, Pai, eu oro agora pela alma desta pessoa que está ouvindo. Eu oro para que o Senhor toque nas memórias que ainda doem, nas experiências que marcaram negativamente a forma como ela lida com dinheiro, trabalho e provisão. Talvez ela tenha crescido em meio à escassez. Talvez tenha ouvido discussões, cobranças, medo constante. Talvez tenha aprendido a associar dinheiro com dor, com briga, com frustração. Pai, eu oro para que essas marcas sejam curadas agora. A Tua palavra diz que o Senhor restaura a alma. Então restaura, Pai. Restaura aquilo que ninguém viu. Restaura aquilo que ela nunca conseguiu explicar. Restaura aquilo que ainda pesa quando ela pensa no futuro. Eu oro para que toda vergonha ligada à vida financeira seja removida agora. Vergonha de não ter conseguido. Vergonha de ter errado, vergonha de depender de alguém. Que ela entenda que errar não a define, que cair não a desqualifica, e que recomeçar não é sinal de fraqueza. Pai, eu oro para que toda culpa seja quebrada. Culpa por ter perdido oportunidades, culpa por decisões mal tomadas, culpa por não ter avançado quando podia. A Tua palavra declara que, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então que toda condenação interna seja silenciada, que a voz da acusação perca força, que a voz da graça prevaleça. Pai, eu oro para que esta pessoa não viva mais se punindo emocionalmente por erros financeiros do passado. Que ela aprenda com eles, mas não carregue mais o peso deles. Eu entrego a Ti, Senhor, cada trauma ligado à falta, cada momento de humilhação, cada situação em que ela se sentiu incapaz, insuficiente ou menor. Eu entrego o medo de não conseguir sustentar sonhos. Eu entrego o medo de faltar. Eu entrego o medo de tentar de novo. Pai, eu oro para que o Senhor cure também o medo de prosperar. Sim, Senhor, porque às vezes prosperar assusta. Medo de perder pessoas, medo de ser julgado, medo de mudar demais. Eu oro para que esta pessoa entenda que prosperar com equilíbrio não afasta do Senhor, não destrói a essência, não rouba a identidade. A Tua palavra diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Então eu oro para que esse equilíbrio governe o coração dela agora. Pai, eu oro para que esta pessoa não associe mais dinheiro com ansiedade, que ela não sinta o coração acelerar toda vez que pensa em contas, boletos ou responsabilidades. Que haja paz, paz real, paz profunda.
Que ela aprenda a confiar que o Senhor cuida, que o Senhor sustenta, que o Senhor não abandona. Pai, eu oro para que toda comparação seja curada, que ela não se meça pela vida dos outros, que ela não se diminua por ainda não estar onde gostaria. A tua palavra declara que cada um examine a si mesmo. Então que ela caminhe no próprio ritmo, no próprio processo, no próprio chamado. Eu entrego a ti a autoestima desta pessoa. Que ela se veja como alguém capaz. Que ela se veja como alguém em crescimento. Que ela se veja como alguém em construção. Pai, eu oro para que este momento marque uma virada emocional. Que o dinheiro deixe de ser fonte de dor e passe a ser apenas uma ferramenta. Que a prosperidade que virá não encontre um coração ferido, mas um coração curado, maduro e preparado. Que esta pessoa siga adiante, mais leve, mais confiante, mais inteira. Pai eterno, Deus de propósito e direção, agora eu entro em um momento decisivo desta oração. Porque prosperar sem propósito gera vazio, mas prosperar alinhado à missão gera paz, significado e impacto. Por isso, Pai, eu oro pela vida desta pessoa, para que ela não caminhe apenas atrás de resultados, mas viva consciente do chamado que o Senhor colocou nela. A tua palavra declara que, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Então eu oro para que esta pessoa entenda que a vida dela não é um acaso, que os dons que ela carrega não são comuns, e que a história dela tem direção. Pai, eu oro para que o Senhor desperte o propósito adormecido, que sonhos esquecidos voltem a fazer sentido, que ideias abandonadas sejam revisitadas, com maturidade e sabedoria, que ela não viva apenas para pagar contas, mas para cumprir uma missão. Pai, eu oro para que esta pessoa entenda que prosperidade não é fim, é meio, meio para ajudar, meio para servir, meio para transformar realidades. A tua palavra diz que somos criados para boas obras. Então eu oro para que ela reconheça as boas obras que o Senhor preparou, para que ela caminhe nelas. Pai, eu oro para que o coração dela seja sensível às necessidades ao redor, que ela enxergue oportunidades, onde outros veem apenas problemas, que ela tenha discernimento, para entender quando é hora de agir e quando é hora de esperar. Eu oro para que esta pessoa não tenha medo de assumir responsabilidades maiores, que ela não se esconda por insegurança, que ela não se diminua por medo de errar. A tua palavra declara que Deus é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Então eu oro para que esse realizar se manifeste de forma prática, organizada e constante. Pai, eu oro para que esta pessoa seja instrumento de bênção, que por meio dela outros sejam alcançados, outros sejam fortalecidos, outros encontrem esperança. Que ela entenda que prosperar com propósito não significa perder tempo, mas investir no que realmente importa. Eu entrego a ti, Senhor, a missão desta vida. Eu entrego os caminhos que ela ainda não entende. Eu entrego os projetos que ainda estão em formação. Que tudo seja conduzido pela tua mão. Pai, eu oro para que esta pessoa não se compare com missões alheias,
Que ela não se sinta atrasada. Que ela não desista por parecer pequeno. A tua palavra diz que quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Então eu oro para que ela seja fiel agora, no que já tem, no que já sabe, no que já consegue fazer. Pai, eu oro para que o Senhor alinhe prosperidade, dons e missão em um só caminho. Que o dinheiro não roube o foco, mas sustente a missão. Que o trabalho não consuma a essência, mas fortaleça o chamado. Eu oro para que esta pessoa sinta agora um senso claro de direção, mesmo que não veja tudo, que saiba o próximo passo, que ela caminhe confiante, sabendo que o Senhor vai ajustando o caminho ao longo da jornada. Eu entrego esta vida ao teu propósito, que nada seja em vão, que cada fase tenha sentido, que cada conquista tenha destino. Pai eterno, agora eu entro em um tempo de declaração, porque depois da oração vem a palavra liberada, e depois da palavra vem a manifestação. Neste momento, Pai, eu oro, não apenas pedindo, mas declarando sobre a vida desta pessoa, porque a tua palavra diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então agora, em concordância com o céu, eu declaro que esta pessoa não viverá em escassez constante. Ela não viverá apagando incêndios emocionais e financeiros. Ela não viverá apenas sobrevivendo. Eu declaro que um novo tempo se estabelece agora. Eu declaro que portas certas começam a se abrir. Portas que estavam travadas por medo, agora se destravam. Portas que pareciam impossíveis, agora se alinham. A tua palavra declara que: eis que ponho diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então eu declaro: ninguém fecha o que Deus abriu. Eu declaro que esta pessoa terá clareza mental. Confusão sai. Dúvida excessiva sai. Paralisia emocional sai. Eu declaro que decisões serão tomadas com paz, não com desespero, não com pressão. Eu declaro que o trabalho das mãos dela será abençoado, que ideias gerarão resultados, que esforços produzirão frutos. A tua palavra diz que o Senhor abençoa os planos do justo. Então eu declaro que os planos dela prosperam, não por força, não por ansiedade, mas por direção divina. Eu declaro que esta pessoa terá equilíbrio financeiro, nem falta extrema, nem excesso desordenado. Eu declaro provisão com paz. Eu declaro que dívidas começam a perder força, que caminhos de organização se abrem, que a consciência financeira se fortalece. Pai, eu oro para que esta pessoa tenha coragem para avançar, sem medo de errar novamente. Eu declaro que o passado não controla mais o futuro, que erros não definem identidade, que quedas não anulam o chamado. A tua palavra declara que o justo pode cair 7 vezes, mas se levanta. Então eu declaro: ela se levanta. Eu declaro que o coração desta pessoa permanece guardado em paz, que ansiedade não governa mais, que medo não comanda decisões. Eu declaro que prosperidade não roubará a fé dela, que crescimento não afastará o coração dela de Deus, que abundância não destruirá a essência. Pai, eu oro para que ela prospere, sem perder a humildade, sem perder a sensibilidade, sem perder o amor.
Eu declaro que esta pessoa será canal de bênção. Onde ela chegar, algo melhora. Onde ela tocar, algo se organiza. Onde ela investir, algo cresce. A tua palavra diz que o Senhor te fará cabeça e não cauda. Então eu declaro liderança saudável, autoridade equilibrada, responsabilidade com maturidade. Eu declaro que o tempo de espera não foi em vão, que cada processo construiu algo dentro dela, que cada atraso aparente gerou preparo. Eu declaro que o próximo passo será claro, mesmo que o caminho inteiro não apareça. O passo seguinte será revelado. Pai, agora eu entrego oficialmente esta vida em tuas mãos. Eu entrego o futuro. Eu entrego os resultados. Eu entrego o controle. E declaro que tudo aquilo que foi orado, tudo aquilo que foi alinhado, tudo aquilo que foi declarado, está selado no mundo espiritual. Que esta pessoa termine esta oração diferente, mais firme, mais confiante, mais posicionada. Eu declaro um novo ciclo iniciado, um ciclo de prosperidade com propósito, um ciclo de crescimento com paz. Pai amado, Deus eterno e soberano, antes de qualquer pedido, antes de qualquer necessidade, antes de qualquer prosperidade, eu começo esta oração buscando alinhamento contigo, porque eu sei, Senhor, que quando estamos alinhados com o céu, a terra responde naturalmente. Agora, Pai, eu oro por esta pessoa que está ouvindo. Eu oro para que o coração dela seja ajustado à tua vontade. Que toda confusão interna seja silenciada. Que todo excesso de pensamentos seja aquietado agora. A tua palavra diz que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, neste momento, Pai, eu entrego o caminho desta pessoa em tuas mãos. Eu entrego os planos dela. Eu entrego os sonhos que ainda não saíram do papel. Eu entrego até mesmo aquilo que ela já desistiu de tentar. Que ela entenda agora, no espírito, que alinhar-se contigo é mais importante do que correr atrás de resultados. Pai, eu oro para que esta pessoa não viva mais acelerada, nem pressionada pelo tempo, nem comparando a própria vida com a vida dos outros. Que ela compreenda que cada processo tem um tempo, e que o atraso aparente não significa abandono. A tua palavra declara que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então eu oro para que ela descanse. Descanse o coração. Descanse a mente. Descanse a alma. Que toda ansiedade seja substituída por confiança. Que todo medo do futuro seja substituído por fé. Que toda culpa do passado seja substituída por graça. Pai, eu oro para que o espírito desta pessoa esteja sensível à tua voz. Que ela reconheça quando tu falas. Que ela discirna quando é o Senhor guiando e quando é apenas emoção. Afasta dela toda distração espiritual. Remove todo ruído interno. Remove toda influência que não vem de ti. A tua palavra diz que as ovelhas conhecem a minha voz. Então que esta pessoa reconheça a tua voz, no meio das decisões, no meio das dúvidas, no meio dos dias difíceis. Pai, eu oro para que ela aprenda a dizer não, para o que não vem de ti, mesmo que pareça bom, mesmo que pareça lucrativo, mesmo que pareça uma oportunidade. Que ela escolha obedecer.
porque a obediência sempre precede a prosperidade. Eu entrego a ti o coração dela agora. Se existe alguma resistência, quebra. Se existe alguma ferida, cura. Se existe alguma área desalinhada, ajusta. Que ela não busque apenas bênçãos, mas relacionamento. Que ela não busque apenas respostas, mas intimidade contigo. Porque quando existe intimidade, as respostas chegam no tempo certo. Pai, eu oro para que esta pessoa sinta agora uma paz profunda, uma paz que não depende de circunstâncias, uma paz que guarda a mente e o coração. Que este alinhamento contigo seja a base de tudo o que virá daqui para frente. Pai eterno, Deus de provisão e fidelidade, neste momento eu avanço em oração, crendo que o Senhor é aquele que supre todas as coisas. Agora, Pai, eu oro especificamente pela vida financeira desta pessoa que está ouvindo esta oração. Tu conheces, Senhor, as contas que pesam, as preocupações silenciosas, as noites mal dormidas pensando em dinheiro, e as portas que parecem fechadas sem explicação. A tua palavra declara que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então agora, Pai, eu oro para que toda falta seja repreendida, toda escassez recorrente seja quebrada, todo ciclo de aperto financeiro seja encerrado. Eu oro contra bloqueios visíveis e invisíveis, bloqueios emocionais, bloqueios espirituais, bloqueios mentais. Se existe medo de prosperar, quebra agora. Se existe culpa ao ganhar mais, remove agora. Se existe autossabotagem, seja desfeita agora. Pai, eu oro para que esta pessoa não viva mais apenas sobrevivendo, mas aprenda a viver com dignidade, equilíbrio e paz. A tua palavra diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então que a prosperidade que venha sobre ela não traga ansiedade, não traga peso, não traga afastamento de ti. Eu oro, Senhor, para que toda herança de escassez familiar seja quebrada, todo padrão negativo repetido de geração em geração seja interrompido agora. Se houve palavras lançadas no passado dizendo: isso não é para você, você nunca vai conseguir, dinheiro sempre falta, que essas palavras percam toda a força agora. Eu entrego a ti o histórico financeiro desta pessoa. Eu entrego dívidas. Eu entrego decisões erradas. Eu entrego frustrações e perdas. Que tudo isso seja redimido pelo teu poder. Pai, eu oro para que portas corretas comecem a se abrir. Portas que ninguém pode fechar. Oportunidades alinhadas. Ideias claras. Caminhos que fazem sentido. A tua palavra declara que o Senhor abrirá os seus bons tesouros. Então abre, Pai, abre caminhos, abre estratégias, abre conexões certas. Eu oro para que esta pessoa tenha coragem para sair da estagnação, sabedoria para não agir por impulso, e discernimento para reconhecer o tempo certo. Que ela não corra atrás de dinheiro de forma desesperada, mas caminhe em direção ao propósito, sabendo que a provisão acompanha quem anda contigo. Pai, eu oro para que o trabalho das mãos dela seja abençoado, que cada esforço seja recompensado, que cada semente plantada gere fruto no tempo certo. A tua palavra diz que tudo o que o homem semear,
isso também colherá. Então que a colheita venha, mas venha no tempo certo, com equilíbrio, com paz, com gratidão. Eu oro para que esta pessoa não seja dominada pelo medo do futuro, que ela confie que o Senhor já está lá, preparando o caminho. Eu entrego a Ti o controle financeiro desta vida, que ela aprenda a depender menos da ansiedade e mais da Tua direção. Que este momento marque o fim de um ciclo de escassez e o início de um tempo de provisão consciente. Pai amado, Deus de toda sabedoria, agora eu entro em um novo nível desta oração, porque prosperar não é apenas ganhar, mas saber conduzir aquilo que o Senhor confia. Por isso, Pai, eu oro pela mente desta pessoa. Eu oro pelos pensamentos dela. Eu oro pelas decisões que ela precisa tomar. A partir de agora, a Tua palavra declara que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, antes de qualquer estratégia, antes de qualquer plano, antes de qualquer investimento, eu oro para que o coração dela esteja alinhado contigo. Que ela não tome decisões baseadas apenas na pressa, nem no medo de perder oportunidades, nem na ansiedade por resultados rápidos. Pai, eu oro para que esta pessoa aprenda a esperar quando for necessário e a agir quando for o tempo certo. Que ela não confunda movimento com progresso, nem correria com crescimento. A Tua palavra diz que os planos bem elaborados levam à fartura. Então eu oro para que os planos dela sejam claros, que a visão seja organizada, que os passos façam sentido. Pai, eu oro para que esta pessoa tenha disciplina para administrar o que ganha, que ela não desperdice recursos, que ela não viva além do que pode, que ela aprenda a honrar cada provisão recebida. Eu oro para que ela saiba dizer não para gastos que roubam a paz, para escolhas que parecem pequenas, mas geram grandes prejuízos. Dá a ela, Senhor, equilíbrio entre desfrutar e preservar, entre viver bem e planejar o futuro. A Tua palavra declara que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então eu oro para que esta pessoa seja fiel agora, mesmo que ainda ache que tem pouco, que ela administre com responsabilidade aquilo que já está em suas mãos, porque isso prepara o caminho para o que virá. Pai, eu oro para que toda confusão financeira seja substituída por clareza, que ela entenda para onde o dinheiro está indo, que ela tenha controle e não viva refém das circunstâncias. Eu entrego a Ti as decisões financeiras dela. Eu entrego contratos. Eu entrego propostas. Eu entrego ideias que ainda estão no papel. Que o Senhor revele o que vale a pena e esconda o que pode causar prejuízo. Pai, eu oro para que esta pessoa tenha criatividade para gerar renda, que ideias surjam de forma clara, que soluções apareçam onde antes só havia bloqueios. A Tua palavra diz que é Deus quem concede habilidade para realizar. Então ativa essa habilidade agora. Ativa dons adormecidos. Ativa talentos esquecidos. Ativa capacidades que ela mesma não reconhecia. Pai, eu oro para que ela não tenha medo de aprender. Não tenha medo de mudar. Não tenha medo de recomeçar se for preciso. Que ela cresça em maturidade financeira, emocional e espiritual.
entendendo que prosperidade verdadeira é construída com constância. Eu oro para que esta pessoa não seja dominada pela ganância, nem pela avareza, nem pelo amor ao dinheiro, mas que o dinheiro seja ferramenta, e não Senhor. A tua palavra declara que a sabedoria protege, assim como o dinheiro protege. Então que ela tenha ambos, provisão e sabedoria, recursos e discernimento, abundância e equilíbrio. Pai, eu entrego a Ti o futuro financeiro desta pessoa, que ela caminhe segura, sabendo que cada passo guiado por Ti leva a um destino de paz. Que este tempo marque o amadurecimento, a responsabilidade e a construção de uma prosperidade estável. Pai amado, Deus que conhece o coração humano em profundidade, agora eu entro em uma área sensível desta oração, porque muitas vezes, Senhor, o problema não está apenas na falta de recursos, mas nas feridas emocionais que o dinheiro deixou ao longo da vida. Por isso, Pai, eu oro agora pela alma desta pessoa que está ouvindo. Eu oro para que o Senhor toque nas memórias que ainda doem, nas experiências que marcaram negativamente a forma como ela lida com dinheiro, trabalho e provisão. Talvez ela tenha crescido em meio à escassez. Talvez tenha ouvido discussões, cobranças, medo constante. Talvez tenha aprendido a associar dinheiro com dor, com briga, com frustração. Pai, eu oro para que essas marcas sejam curadas agora. A Tua palavra diz que o Senhor restaura a alma. Então restaura, Pai, restaura aquilo que ninguém viu, restaura aquilo que ela nunca conseguiu explicar, restaura aquilo que ainda pesa quando ela pensa no futuro. Eu oro para que toda vergonha ligada à vida financeira seja removida agora. Vergonha de não ter conseguido, vergonha de ter errado, vergonha de depender de alguém. Que ela entenda que errar não a define, que cair não a desqualifica, e que recomeçar não é sinal de fraqueza. Pai, eu oro para que toda culpa seja quebrada. Culpa por ter perdido oportunidades. Culpa por decisões mal tomadas. Culpa por não ter avançado quando podia. A Tua palavra declara que, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então que toda condenação interna seja silenciada, que a voz da acusação perca força, que a voz da graça prevaleça. Pai, eu oro para que esta pessoa não viva mais se punindo emocionalmente por erros financeiros do passado, que ela aprenda com eles, mas não carregue mais o peso deles. Eu entrego a Ti, Senhor, cada trauma ligado à falta, cada momento de humilhação, cada situação em que ela se sentiu incapaz, insuficiente ou menor. Eu entrego o medo de não conseguir sustentar sonhos. Eu entrego o medo de faltar. Eu entrego o medo de tentar de novo. Pai, eu oro para que o Senhor cure também o medo de prosperar. Sim, Senhor, porque às vezes prosperar assusta. Medo de perder pessoas, medo de ser julgado, medo de mudar demais. Eu oro para que esta pessoa entenda que prosperar com equilíbrio não afasta do Senhor, não destrói a essência, não rouba a identidade. A Tua palavra diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Então eu oro para que esse equilíbrio
Governe o coração dela agora. Pai, eu oro para que esta pessoa não associe mais dinheiro com ansiedade, que ela não sinta o coração acelerar toda vez que pensa em contas, boletos ou responsabilidades. Que haja paz, paz real, paz profunda. Que ela aprenda a confiar que o Senhor cuida, que o Senhor sustenta, que o Senhor não abandona. Pai, eu oro para que toda comparação seja curada, que ela não se meça pela vida dos outros, que ela não se diminua por ainda não estar onde gostaria. A tua palavra declara que cada um examine a si mesmo. Então que ela caminhe no próprio ritmo, no próprio processo, no próprio chamado. Eu entrego a ti a autoestima desta pessoa. Que ela se veja como alguém capaz. Que ela se veja como alguém em crescimento. Que ela se veja como alguém em construção. Pai, eu oro para que este momento marque uma virada emocional. Que o dinheiro deixe de ser fonte de dor e passe a ser apenas uma ferramenta. Que a prosperidade que virá não encontre um coração ferido, mas um coração curado, maduro e preparado. Que esta pessoa siga adiante, mais leve, mais confiante, mais inteira. Pai eterno, Deus de propósito e direção, agora eu entro em um momento decisivo desta oração. Porque prosperar sem propósito gera vazio, mas prosperar alinhado à missão gera paz, significado e impacto. Por isso, Pai, eu oro pela vida desta pessoa, para que ela não caminhe apenas atrás de resultados, mas viva consciente do chamado que o Senhor colocou nela. A tua palavra declara que, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Então eu oro para que esta pessoa entenda que a vida dela não é um acaso, que os dons que ela carrega não são comuns, e que a história dela tem direção. Pai, eu oro para que o Senhor desperte o propósito adormecido, que sonhos esquecidos voltem a fazer sentido, que ideias abandonadas sejam revisitadas, com maturidade e sabedoria, que ela não viva apenas para pagar contas, mas para cumprir uma missão. Pai, eu oro para que esta pessoa entenda que prosperidade não é fim, é meio, meio para ajudar, meio para servir, meio para transformar realidades. A tua palavra diz que somos criados para boas obras. Então eu oro para que ela reconheça as boas obras que o Senhor preparou, para que ela caminhe nelas. Pai, eu oro para que o coração dela seja sensível às necessidades ao redor, que ela enxergue oportunidades, onde outros veem apenas problemas, que ela tenha discernimento, para entender quando é hora de agir, e quando é hora de esperar. Eu oro para que esta pessoa não tenha medo de assumir responsabilidades maiores, que ela não se esconda por insegurança, que ela não se diminua por medo de errar. A tua palavra declara que Deus é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Então eu oro para que esse realizar se manifeste de forma prática, organizada e constante. Pai, eu oro para que esta pessoa seja instrumento de bênção, que por meio dela outros sejam alcançados, outros sejam fortalecidos, outros encontrem esperança. Que ela entenda que prosperar com propósito não significa perder tempo, mas investir no que realmente importa.
Eu entrego a Ti, Senhor, a missão desta vida. Eu entrego os caminhos que ela ainda não entende. Eu entrego os projetos que ainda estão em formação. Que tudo seja conduzido pela Tua mão. Pai, eu oro para que esta pessoa não se compare com missões alheias. Que ela não se sinta atrasada. Que ela não desista por parecer pequeno. A Tua palavra diz que quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Então eu oro para que ela seja fiel agora, no que já tem, no que já sabe, no que já consegue fazer. Pai, eu oro para que o Senhor alinhe prosperidade, dons e missão em um só caminho. Que o dinheiro não roube o foco, mas sustente a missão. Que o trabalho não consuma a essência, mas fortaleça o chamado. Eu oro para que esta pessoa sinta agora um senso claro de direção, mesmo que não veja tudo, que saiba o próximo passo, que ela caminhe confiante, sabendo que o Senhor vai ajustando o caminho. Ao longo da jornada, eu entrego esta vida ao Teu propósito, que nada seja em vão, que cada fase tenha sentido, que cada conquista tenha destino. Pai eterno, agora eu entro em um tempo de declaração, porque depois da oração vem a palavra liberada, e depois da palavra vem a manifestação. Neste momento, Pai, eu oro, não apenas pedindo, mas declarando sobre a vida desta pessoa, porque a Tua palavra diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então agora, em concordância com o céu, eu declaro que esta pessoa não viverá em escassez constante. Ela não viverá apagando incêndios emocionais e financeiros. Ela não viverá apenas sobrevivendo. Eu declaro que um novo tempo se estabelece agora. Eu declaro que portas certas começam a se abrir. Portas que estavam travadas por medo, agora se destravam. Portas que pareciam impossíveis, agora se alinham. A Tua palavra declara que: eis que ponho diante de Ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então eu declaro: ninguém fecha o que Deus abriu. Eu declaro que esta pessoa terá clareza mental. Confusão sai. Dúvida excessiva sai. Paralisia emocional sai. Eu declaro que decisões serão tomadas com paz, não com desespero, não com pressão. Eu declaro que o trabalho das mãos dela será abençoado, que ideias gerarão resultados, que esforços produzirão frutos. A Tua palavra diz que o Senhor abençoa os planos do justo. Então eu declaro que os planos dela prosperam, não por força, não por ansiedade, mas por direção divina. Eu declaro que esta pessoa terá equilíbrio financeiro, nem falta extrema, nem excesso desordenado. Eu declaro provisão com paz. Eu declaro que dívidas começam a perder força, que caminhos de organização se abrem, que a consciência financeira se fortalece. Pai, eu oro para que esta pessoa tenha coragem para avançar, sem medo de errar novamente. Eu declaro que o passado não controla mais o futuro, que erros não definem identidade, que quedas não anulam o chamado. A Tua palavra declara que o justo pode cair 7 vezes, mas se levanta. Então eu declaro: ela se levanta. Eu declaro que o coração desta pessoa permanece guardado em paz, que ansiedade não governa mais, que medo não comanda decisões.
Eu declaro que prosperidade não roubará a fé dela, que crescimento não afastará o coração dela de Deus, que abundância não destruirá a essência. Pai, eu oro para que ela prospere, sem perder a humildade, sem perder a sensibilidade, sem perder o amor. Eu declaro que esta pessoa será canal de bênção. Onde ela chegar, algo melhora. Onde ela tocar, algo se organiza. Onde ela investir, algo cresce. A tua palavra diz que o Senhor te fará cabeça e não cauda. Então eu declaro liderança saudável, autoridade equilibrada, responsabilidade com maturidade. Eu declaro que o tempo de espera não foi em vão, que cada processo construiu algo dentro dela, que cada atraso aparente gerou preparo. Eu declaro que o próximo passo será claro, mesmo que o caminho inteiro não apareça. O passo seguinte será revelado. Pai, agora eu entrego oficialmente esta vida em tuas mãos. Eu entrego o futuro. Eu entrego os resultados. Eu entrego o controle. E declaro que tudo aquilo que foi orado, tudo aquilo que foi alinhado, tudo aquilo que foi declarado, está selado no mundo espiritual. Que esta pessoa termine esta oração diferente, mais firme, mais confiante, mais posicionada. Eu declaro um novo ciclo iniciado, um ciclo de prosperidade com propósito, um ciclo de crescimento com paz. Em nome de Jesus. Amém. Pai, agora eu entrego esta vida em tuas mãos. Tudo o que foi declarado aqui não caiu no vazio. Tudo o que foi orado foi ouvido. E tudo o que foi alinhado no Espírito vai se manifestar no tempo certo. Eu oro para que esta pessoa não volte ao mesmo estado emocional em que começou esta oração. Que ela termine mais leve, mais confiante, mais fortalecida. Se esta oração falou com você, não ignore esse momento. Escreva nos comentários: eu recebo prosperidade com propósito. Isso não é apenas um comentário, é uma declaração de fé. Se você conhece alguém que precisa ouvir esta oração, compartilhe agora. Você pode ser resposta de Deus na vida de alguém. E se você deseja continuar recebendo orações profundas, que fortalecem o espírito, alinham a mente e liberam direção para a vida, se inscreva no canal e fique conosco. Eu entrego o seu caminho a Deus e descanso sabendo que o melhor ainda está por vir. Amém.